Bom, beleza, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Graziano. Vamos tratar de mais um tema de história aí. Hoje nós vamos falar da Reforma Católica, né, também conhecida como Contra-Reforma. Já tínhamos conversado sobre a Reforma Protestante, seus principais desdobramentos, né, sobre surgimento de novas igrejas, né, tal como a anglicana, calvinista, a luterana, enfim, né. Então a Europa vai ter um crescimento muito grande ali, relacionado ao protestantismo. Né? O protestantismo vai conseguir muitos fiéis na Europa durante o decorrer do século XVI, enfim. Né? Existia, como nós já tínhamos visto, uma série de críticas à Igreja Católica, né? E aí, é claro, com esse avanço do protestantismo, o alto clero da Igreja Católica, né? Vai se dedicar a tomar algumas medidas concretas, né? Para recuperar a influência da instituição. E é exatamente esse movimento que vai ser denominado como contra-reforma, né? Aí, os interesses, né, tinha como interesse conter a expansão, que eles chamavam de heresia protestante, ampliar o número de fiéis da igreja, e aí reorganizar essas estruturas da igreja, moralização do clero, né, como uma resposta à reforma protestante, tá? Paulo III aí, que era o Papa, né, inclusive foi o responsável pela contratação do Michelangelo para a pintura ali da Capela Sistina, né, o juízo final, tá aí para vocês verem, né? E em 1534, dentro desse conjunto aí de mudanças dentro da Igreja Católica, vai ser criada a Companhia de Jesus, né? Originando aí a Ordem Jesuíta. Era liderada pelo Inácio de Loyola, né, que foi responsável por estabelecer, fortalecer o catolicismo em diversas regiões da Europa e da América, né? Esses caras, os jesuítas, né? Eles eram conhecidos como soldados de Cristo, né? Porque eles eram caras extremamente disciplinados, tinham muita força, né? Uma formação religiosa bastante sólida, atuavam na catequese, na política, né? Parte da educação no Brasil deve muito aí aos jesuítas, né? Era um dos seus um dos grandes legados, né? A educação jesuítica, enfim, né? E aí os caras vão vir para as Américas, para a América, né? Para o Novo Mundo, para aumentar o poder de influência do catolicismo, né? Vieram para catequizar os indígenas, na tentativa ali de compensar a perda de fiéis na Europa, né? A atuação deles muito forte ali as regiões que eram controladas por Portugal e Espanha, né? As missões jesuíticas, elas atuaram, né, com grande força nessas áreas coloniais pertencente a essas duas metrópoles, né? Aí tá aí para vocês o brasão da ordem jesuítica, né? Uma cena do filme A Missão, que fala exatamente aí sobre esse contato com os jesuítas, dos jesuítas com os habitantes aqui da América, né? Enfim, interessante aí para depois quem quiser dar uma olhada. Uma das principais medidas, além dessa criação, né, da ordem jesuítica, né, foi o chamado Concílio de Trento, também ali convocado pelo Paulo III, né? Foi uma reunião do alto clero,
ocorrida na Itália, e tinha como objetivo ali discutir medidas para barrar o avanço do protestantismo, né? E aí eles vão tirar uma série de medidas, a igreja vai manter todos os seus sacramentos, né? Cabe lembrar ali que a maioria das igrejas protestantes só ficaram com a Eucaristia e o batismo, né? Então a Igreja Católica vai manter os seus sacramentos, né? Vai proibir a venda dos cargos eclesiásticos, que era uma das críticas que os protestantes tinham, né? Vai proibir as indulgências, né? E aí vai investir na formação de seminários, aumentar a rigidez, aumentar ali o controle do clero, né? Para evitar ali aquela série de acusações que a Igreja Católica sofreu por parte dos protestantes, né? Em especial do Lutero. Né? Uma outra, um outro fato também que ocorreu durante essa contra-reforma, enfim, durante esse momento, foi a criação do chamado Index Librorum Prohibitório, que era uma relação, né? Uma criação de uma relação de livros de autores cujo a leitura ela era proibida, né? Proibiram ali livros de uma série de autores muito importantes, como Copérnico, né, Galileu Galilei, enfim, né, alguns nomes, tinham vários dentro dessa lista, né. E aí, na Idade Média, a gente lembra, né, que as pessoas que discordavam ali da Igreja Católica, elas eram chamadas de herege, e elas eram perseguidas e punidas pela Inquisição, né. Com o aumento, com o avanço, né, do movimento protestante, a Inquisição ela foi reorganizada, né, no chamado Tribunal do Santo Ofício, né. Foi reorganizada nesse sentido, né. Inclusive uma um livro importante, né, para a gente pensar sobre a atuação aí do Tribunal do Santo Ofício, né, é o Queijo e os Vermes. Foi escrito por um historiador muito importante, né, que é Carlos Ginzburg. E aí, nesse livro, ele conta a história de um moleiro, um simples ali, né, mas que tinha um conhecimento acima da média. Inclusive, o livro é baseado em documentos da época, né. Domênico Scandella, que é conhecido como Menóquio, ele vai ser acusado, né, de heresia pelo tribunal do Santo Ofício, né. Vivia ali na região de Friuli, e ele vai ser preso, né, pela Inquisição. E aí, cara, na frente dos acusadores, né, Menóquio vai apresentar ideias que não eram ideias comuns para um homem nas condições ali de Menóquio, né? Esperava-se ideias menos complexas, enfim, né? E aí, na frente dos acusadores, ele vai descrever, né, um pensamento muito próprio ali, como é que ele enxergava Deus, enfim, né? Acreditava que numa energia universal que propiciou ali o surgimento de Deus, mas que Deus não era o criador, ele era uma ferramenta do universo. E os anjos eram ferramentas de Deus. E aí ele vai fazer uma comparação aí, como um carpinteiro que tem ajudantes, mas também como o queijo que daria naturalmente origem aos vermes, né? É daí que vem, inclusive, o nome do livro, né? Claro que isso não vai ser bem aceito na época, né? Vai ter uma série de desdobramentos essa colocação do Domênico, né? A priori ele não vai ser morto, né?
com um indicativo que ele não continuasse proferindo essas ideias. Claro que era um homem muito acima da média e com pensamentos muito próprios, né? Enoque, então, vai descumprir isso, não vai considerar, né, essa tentativa de cercear o seu pensamento, né? E aí ele acaba sendo julgado posteriormente e morto, né? Sendo queimado na fogueira, né? Tá aí uma imagem, né, desse episódio, né? Então é isso. Nessa aula, né, nós falamos da Contra-Reforma, falamos das principais medidas que foram ali tomadas, né, nessa tentativa de barrar o avanço do protestantismo, né? Então falamos de uma lista, que é o Index Librorum Prohibitorum, que colocou uma série de autores ali, uma série de obras foram proibidas para leitura, né? Falamos do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, falamos do Concílio de Trento, né? E das tentativas da Igreja Católica de reverterem ali o que anteriormente foi o motor, né, das críticas das igrejas protestantes que foram se construindo a partir ali ao longo do século XVI. Né? Eu acho que é isso. Então, até a próxima. Continuem aí firmes nos estudos, né? Falou.